Jésus-Christ. Je salue les internautes au nom puissant de Jésus. Nous étions en train de faire un petit réglage technique, peuple béni. Et donc, Pasteur Sigi a profité pour faire l'introduction, le rappel de ce qui a été prêché la dernière fois. Amen. Par rapport au sommeil spirituel. Tout est bon, ma sœur? Amen. Le micro de la sœur, désolé. Le micro de la sœur. Amen. Aleluia. Alléluia. Glória ao teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Alléluia. Glórias Amen. a ti. Donc, peuple béni. Obrigada, Senhor. Alléluia. Glória Amen. a Deus. Amém. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va y arriver. Alléluia, Au nom Jesus. puissant de Jésus, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, nous allons parler de la parabole des 10 vierges aujourd'hui Da parábola das 10 virgens et du cri de minuit, voire le sang de l'agneau. Et donc, au travers des paraboles, Jésus nous révèle des vérités vraiment profondes O Senhor Jesus nos sur la revela vie chrétienne, coisas muito poderosas sur le royaume de sobre Dieu o reino de Deus et les choix que nous devons e a faire. escolha que temos que fazer. Chaque parabole Cada que parábola le Seigneur Jésus-Christ que o nous a Senhor laissé au Jesus travers de Cristo sa nos deixou parole através da sua palavra a pour objectif tem como objetivo de nous de nos enseigner ensinar des principes princípios spirituels espirituais très profonds muitos profundos et surtout e, sobretudo, nous avertir des nos conséquences advertir das consequências de nos actions et das de nos nossas choix. ações e das nossas Amen. Les escolhas paraboles também. ne sont pas là pour faire joli. As parábolas não é para Ce ne sont embelezar, pas des phrases poétiques. não são frases poéticas, Mais ces paroles, ce sont des essas révélations très palavras profondes são revelações profundas sur la vie chrétienne. sobre a vida Amen. cristã. Amém. Et donc, les Então, paraboles, parábolas c'est un outil pédagogique é uma ferramenta très pedagógica puissant que Jésus muito a poderosa utilisé que o Senhor Jesus tout au long de utilizou son ministère todo ao pour longo do seu transmettre ministério des vérités spirituelles para transmitir des révélations spirituelles profondes de manière très simple, de maneira de simples manière très e percutante. de maneira percutante. Amen. Et dans chaque parabole, Em cada parábola il y a une leçon à apprendre. tem uma lição para aprender. Il y a une révélation, comme Tem je uma dis. revelação, como eu Il y a quero dizer. un avantage à E tem uma saisir, vantagem para agarrar mais ali. aussi il y a des conséquences Mas também existem qui vont consequências suivre nos choix. que vão seguir nossas Amen, peuple escolhas. Amém, béni. povo abençoado. Alléluia. Donc nous Aleluia. devons être très Então temos attentifs que estar au message du atentos Seigneur. às mensagens do Senhor. Et donc c'est le Saint-Esprit. Então o Espírito Santo C'est par la puissance du é pelo Saint-Esprit poder do qu'on Espírito peut Santo avoir que podemos la ter a révélation, revelação, les clés, as chaves, le trésor, o tesouro, la vérité, a verdade, cette parole qui nous affranchit, essa palavra que nos cette parole liberta, qui nous éclaire. essa palavra que nos C'est au esclarece, travers de la é puissance du através do Saint-Esprit poder do Espírito qu'on peut Santo avoir que podemos ter la révélation, a la signification revelação, a de cette significação parabole. desta Peuple parábola. béni, je vous Povo emmène dans abençoado, Matthieu eu quero 25. levar vocês no livro de Mateus, Nous allons capítulo aller 25. jusqu'au verset E 13 vamos aqui até o et nous versículo allons le 13. lire au nom E puissant nós de vamos ler Jésus. este versículo. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amém.
Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem comprá-las para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Amém. Aleluia. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. C'est une parabole É qui uma est parábola très puissante. que é muito poderosa. C'est une parabole É uma que le parábola Seigneur nous a que o laissée Senhor nos deixou pour la veille de son nas retour, vésperas do seu pour que nous retorno, puissions connaître notre para que état, nós possamos pour conhecer que nosso l'Église estado, puisse connaître son état. para que a igreja conheça o seu estado. Au milieu de la nuit, il No est meio da dit, noite foi meia-noite. está voici dito, l'époux, eis o esposo. allez à sa rencontre. Sai ao encontro. Au travers de la parabole des 10 Através vierges, da parábola das 10 virgens. Dieu parle directement à Deus l'Église. está falando diretamente para a igreja. Cette parabole est adressée à l'Église. Essa parábola é para a igreja. Contrairement à beaucoup ce que peuvent penser, Ao contrário certains do que peuvent penser, muitos podem pensar, cette parabole ne Essa concerne parábola pas le monde. não é para o mundo. Cette parabole ne concerne parábola pas não é ceux qui n'ont pas para accepté aqueles le que Seigneur não aceitaram o Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo. mais ceux qui sont dans Mas aqueles l'Église, que estão dentro ceux qui da sont igreja. censés attendre le Aqueles retour du que Seigneur. estão C'est aguardando a un volta do message Senhor. É solennel. uma mensagem C'est un message urgent, É uma mensagem prophétique, urgente e profética adressé à ceux para qui aqueles attendent déjà que esperam l'époux. o esposo. Mais donc, Mas então, la préparation a spirituelle, preparação dans espiritual ce cas de figure, aqui nesse est mise caso à l'épreuve está sendo dans un provado temps num où tempo toute l'Église est onde toda a endormie. igreja está C'est adormecida. un endormissement, on peut Uma- dire, un sommeil. Uma dormência, coletivo. sono coletivo. C'est pour cela É por isso que Pasteur Sigi que a a prêché pastora la Cidi, dernière fois ela pregou le da outra sommeil vez spirituel. o sono Et j'ai espiritual. dit que c'était E eu une falei introduction. que era uma introdução. Donc ce ne sont pas des païens. Então não são Les pagões. 10 vierges ne constituent pas les As païens. virgens aqui não constituem Elles étaient pagãs. toutes vierges. Elas eram todas Elles virgens. étaient toutes vierges. Elas eram todas Amen. virgens. Cela veut dire Isso que quer dizer, elles sont toutes vierges. Cela sont veut todas dire virgens. cela, la même chose. Cela veut dire isso quer dizer que c'était le symbole de la isso é o pureté símbolo da pureza. apparente, le Apparência. symbole de ceux qui símbolo étaient mis, si vous voulez, la daquilo, situation a de tous situação, ceux qui s'étaient mis à A part. situação daqueles que todos se colocaram à Vierge veut parte. dire Virgem symbole de quer dizer pureté. símbolo de Amen. pureza. Amém. Elles ont tous des lampes. Todas têm lâmpadas. Donc elles ont toutes Todas reçu la receberam lumière a de luz l'évangile. do evangelho. Attention, peuple béni. Cuidado, povo abençoado. Elles attendent toutes Estão l'époux todas esperando et o elles font toutes esposo. partie E fazem todas de parte l'église da igreja. et non pas du monde. não do mundo. Alors j'appuie sur ces Então, eu termes estou apoiando pour vous nisso faire prendre para conscience vos que la sélection va être très sévère. vai ser muito La severa. sélection va être seleção radicale. vai ser radical. Amen. Nous savons que dans Nós l'église, sabemos que na il y a le blé, existe il y a le o livret. joio e o Mais la trigo. sélection Mas se a fera seleção vai au ser milieu feita du blé. La através sélection do se do fera joio, au niveau do trigo, des vierges. através das- Elles vai ser n'étaient feita- pas prostituées. E essas Amen. virgens não eram prostitutas. Elle n'était pas prostituée, ça va ma soeur? Elle a- Il faut s'accrocher. Amém. Amen. Amém. Elle n'était pas Elas prostituée. não eram Amen. prostitutas. Amen. Elas não se La prostituíram. parabole des 10 A vierges. parábola das 10 Il n'y avait virgens. pas de Não prostituée. tinha prostituta Il ali y avait naquele des meio. vierges. Tinha virgens. Symbole de Símbolo pureté. da pureza. L'entrée dans le royaume de A Dieu. entrada do reino de Ce n'est pas Deus. tout simplement Não é somente tu vas rentrer au que você paradis. vai entrar no Amen. paraíso. Il s'agit d'une Isso union
éternelle de uma união avec Christ, eterna com Dieu le Cristo, Père, Deus o Pai, Dieu le Fils, Deus o Dieu Filho le e Saint-Esprit. Deus o Espírito Il Santo. s'agit, peuple Se béni, trata de mariage de céleste. casamento Il celeste. s'agit Se trata d'un appel à faire chamado partie para fazer parte de l'épouse de da l'agneau. esposa Est-ce qu'on voit la Cordeiro. dimension du Vocês estão standard? vendo aqui a dimensão do padrão? Faire Aleluia. partie de Fazer l'agneau parte do pur, Cordeiro puro, saint. santo, Il fallait être préparé. e temos que estar Et mis à preparados part. e Amen. colocado à parte. Et donc, comme je disais, Então, como eu dizia, la sélection a va être seleção très vai ser sévère. muito severa, Non pas parce rude. que Dieu est Não cruel, porque Deus é cruel, mais parce que le royaume mas de é porque Dieu, o reino de Deus, il est saint. ele é santo, Et l'époux, e il o est esposo, glorieux. ele é Et glorioso, le Père, e il o veut Pai, le meilleur pour ele son quer o Fils. melhor para o seu Amen. filho. C'est Amém. pour cela que le É Seigneur por nous isso que o prépare. Senhor nos C'est pour cela prepara. que nous ne devons É por pas isso prendre que la nós parole não de Dieu podemos à la légère. pegar a Le palavra do royaume Senhor de de Dieu, leveza. il est très O saint. reino de Deus é Et bien santo. que Dieu soit plein E d'amour mesmo que pour Deus l'humanité, seja cheio de il amor ne pela tolère humanidade, ni péché, ele não tolera o ni pecado, compromission nem dans sa compromisso présence. na sua Il ne l'a presença. jamais Ele toléré. nunca tolerou. Depuis à l'époque de Desde a Lucifer, comme on l'a época de déjà Lúcifer, dit plusieurs de fois, Lúcifer, que nós já falamos depuis várias dans le vezes, jardin d'Éden, desde o jardim do depuis Éden, avec le peuple desde d'Israël, com o povo de Israel, même quand Jésus até a pris le mesmo péché como sur quando o lui, Senhor Jesus pegou il o nosso pecado n'a sobre jamais ele. fait de compromission Nunca ele avec se le comprometeu péché. com o pecado. Et donc, beaucoup Então, de personnes, muitas même au pessoas, sein de até l'Église, mesmo no seio da n'ont igreja, pas vraiment saisi não justement agarrou cette justamente dimension de la essa sainteté dimensão de da Dieu santidade de et de la Deus, vérité e da verdade, de la sélection da seleção pour entrer dans le royaume. Amen. entrar no On a reino. prêché dernièrement Nós aussi pregamos un ultimamente thème também sur la tema sanctification, sobre a santificação, l'importance de a la importância da sanctification. santificação. Ce n'était pas des paroles Não en l'air. não são Et le palavras Seigneur, au ditas no travers ar. de cette E o Senhor, parabole, através est dessas encore en palavras, train de parler à está l'Église. falando à igreja, Peuple béni, povo c'est abençoado. terrible ce que je É vais terrível dire. o que eu vou dizer aqui. Mais est-ce qu'il y a Mas será au moins que tem ao menos des chrétiens, cristãos, des églises igrejas qui font partie que fazem parte des vierges folles? das virgens loucas? Les vierges folles avaient As une virgens dimension. loucas, Elles avaient une dimension as virgens spirituelle. loucas também tinham uma Sauf qu'il dimensão manquait de espiritual. l'huile. Só que estava faltando À l'heure óleo, d'aujourd'hui, azeite. est-ce E no que dia ces de hoje, églises, essas je igrejas, parle même pas des eu vierges não tô nem sages, falando das font virgens, partie même das virgens des vierges sábias. folles. Tô falando, On voit tellement de choses. estão ouvindo tantas Tellement coisas, d'adultère. tantos adultérios. Il est dit, peuple béni, Está escrito, povo dans Jean abençoado, 3, verset no livro 16. de João 3, Car Dieu a 16, tant aimé le porque monde Deus amou tanto qu'il o a mundo, donné son que Fils ele deu seu unique, Filho único, afin que quiconque para que croit en lui qualquer que ne creia périsse nele point, não pereça, mais ait la vie mas tenha a vida éternelle. eterna. Amen. Amém. L'amour de Dieu O amor de est Deus immense. é imenso. L'amour de Dieu O amor de Deus est é insondable. insondável. Il a donné son Fils Ele deu o unique seu Filho pour único que nous puissions para être que nós sauvés. possamos ser Amen. salvos. Donc, peuple béni, Então, c'est pas parce qu'il Não a é ce grand porque amour ele tem esse grande amor que cet amour est que permissif este amor au é péché. permissível Cet para amour pecar. accepte le Que péché, este amor acceptera aceita o que le pecado péché e vai retournera dans aceitar son royaume, que o- dans son que o royaume. pecado vai entrar no C'est seu un reino. amour, Não. peuple béni, É amor, qui povo exige abençoado, une réponse que exige uma sincère, resposta, une marche sincère, sincère, une vie caminhar transformée sincère, sincère. uma vida sincera. Nous devons suivre sincèrement Nós les temos pas de que notre Dieu. seguir sinceramente Dieu os passos aime do l'homme. Senhor. Dieu Deus aime ama l'humanité. o homem. Deus Dieu ama a aime les humanidade. nations. Deus ama Mais as son nações. amour ne Mas veut o seu pas dire amor que le não péché quer est dizer toléré. que o pecado é Il est tolerado. prêt à pardonner. Ele está pronto Mais para non, perdoar. non, il n'acceptera Mas ele pas nunca vai que le aceitar péché que o retourne pecado dans son volte e royaume. retorne para o Amen, seu peuple reino. béni. Amém, povo Tout ce abençoado. message, tous ces Toda essa messages, mensagem c'est pour nous é inciter para nos à incitar aller véritablement a ir dans la verdadeiramente repentance. ao arrependimento. péché, O pecado, nous allons faire cette vamos parenthèse, fazer essa parêntese représente aqui, une dette devant Dieu. representa uma dívida Parce diante do que Senhor. le péché Porque o pecado constitue une constitui violation uma violação volontaire de la voluntária justice da divine. justiça divina. Le péché, O pecado c'est un manquement de é uma l'obéissance falta de parfaite obediência que perfeita Dieu que exige Deus de exige do l'homme. homem. C'est la désobéissance. desobediência, C'est un manque de é uma falta de respect. C'est la respeito, rébellion. é a C'est une rebelião, offense é réelle uma ofensa à la sainteté
de Dieu. A santidade Le de péché Deus. est d'une O grande pecado gravité é de uma grande qui crée une gravidade, obligation que cria uma morale et obrigação spirituelle moral e que l'homme espiritual, est que o incapable homem de é rembourser, incapaz de une dette reembolsar que uma l'homme dívida, est que o incapable homem é de incapaz rembourser de par reembolsar lui-même. por ele Amen. próprio, por si Lorsque próprio. nous E transgressions, quando nós l'homme transgredimos, transgresse la loi quando o homem divine. transgride Tu a te lei places, divina, nous você está nous te plaçons colocando, en nós nos dehors de l'ordre colocamos établi par fora Dieu. da ordem estabelecida por Deus. Et cela a E fait isso que, pardon, cela fait que Isso faz com que nous devons quelque chose nós à Dieu, estamos que nous avons devendo algo une a grande Deus, dette que temos uma devant grande Dieu. dívida diante do Senhor. A L'obéissance obediência que nous l'avons que refusée, nós que recusamos, tu l'as que você refusée, cette recusou, essa désobéissance desobediência engendre une dette traz uma que dívida seule la que justice de somente a Dieu justiça de Deus peut évaluer pode, et juger. Amen. pode ser Il y a un prix avaliada. que seul Dieu Somente preço peut que Deus évaluer. pode avaliar. Une dette, Uma pardon, dívida que seul dizer, Dieu que peut somente Deus évaluer. pode avaliar. Amen. Et juger. E Amen. julgar. Amém. Ce n'est pas nous. Não é nós. Pour Não dire somos c'est un nós. petit Para péché. dizer, Le verset qui dit tem um versículo que diz que le salaire du que o péché, salário do pecado c'est la é a mort. morte. Peuple béni. O Dans povo Romains abençoado. 6, 23, No livro de le Romanos 6, salaire du 23, péché, o c'est salário la mort. do pecado Chaque é a péché morte. accumule E cada une dette pecado spirituelle. acumula uma Il faut dívida savoir que espiritual. chaque péché Temos que saber que cada accumule une pecado dette spirituelle acumula uma que dívida l'homme doit espiritual payer. que o homem tem que Hein? pagar. Car la sainteté Porque de a Dieu santidade de exige Deus la justice. exige Et justiça. le péché ne E o peut pas pecado rester impuni. não pode ficar Tu as impune. une dette. Você tem uma J'ai une dívida. dette. Eu tenho uma Nous dívida. avons une Nós dette. temos Les uma nations ont dívida. une As dette. nações Les têm uma gouverneurs dívida. ont une Os dette. governadores têm uma Et dívida. personne au E milieu de ninguém, nous, no meio de aucun nós, milliardaire, nenhum milionário, aucun bijou, pierre nenhuma précieuse, joia, l'or, ou l'argent pedra preciosa, ne peut dinheiro, payer cette prata não pode pagar dette. esta La dívida. seule monnaie valable O único aux dinheiro yeux de válido Dieu, aos olhos de c'est le Deus sang, é o peuple sangue. béni. La seule monnaie valable, O sol, c'est le o único sang. dinheiro Pourquoi? válido Parce qu'il est dit é o au travers sangue. de la Porque parole, através da dans palavra Hébreux ele diz, 9, verset no livro de 22, Hebreus 9, sans 22, effusion sem de efusão sang, de il n'y a sangue, pas de não existe pardon. perdão. Peuple béni, Povo la abençoado, seule monnaie o único valable dinheiro válido aux yeux de Dieu aos olhos de pour Deus payer ta para dette. pagar sua dívida, La a dette tua d'hier, dívida, a la dívida dette de ontem, d'aujourd'hui, a dívida de la hoje, dette de demain, a dívida de amanhã, la dette qu'il y a a dívida jadis que já des années de que nos muitos grands-parents, anos, desde os nossos, de notre descendance, nossos pais, c'est le avós, sang de Jésus. antecedentes, é o Amen. sangue de Jesus. Et donc, peuple béni, Então, povo abençoado, Jésus est venu Jesus payer Cristo notre veio dette. pagar nossas Je dis dívidas. tout cela Eu digo pour que tudo nous isso puissions para que nós comprendre possamos pourquoi il compreender est très porque ele difficile. porque é muito difícil. On ne peut pas rentrer Não n'importe podemos comment entrar de qualquer jeito dans le royaume de no Dieu. reino de Deus. Ce n'est pas possible. Não é possível. Le prix a coûté preço très cher. custou muito Vous savez, caro. quand vous Você allez, sabe quand les gens du que monde, quando as pessoas ils do vont mundo, dans un concert. eles vão numa Amen. festa, Quand num ils show, vont dans un petit quando concert eles vão d'un num artiste show de um pas très artista connu, não muito vous allez voir conhecido, son entrée, vocês vão ver a il va entrada, coûter vai 3 fois custar rien, quase peut-être nada o même preço. un peu gratuit, Vai ser enfin talvez même até gratuito, não presque sei, gratuit. quase gratuito, Mais posso quand tu dizer. vois Mas quando que você c'est un vê artiste que é renommé, artista que é renomado, qui a la conhecido, popularité, que tem a popularidade, vous allez voir você comment vai ver l'entrée como coûte a cher. entrada custa Et l'entrée caro. dans le royaume E a de entrada Dieu, no reino ce de n'est Deus pas un não é lieu, peuple lugar. béni, ce n'est pas Não n'importe é quel lieu, qualquer mais lugar, c'est un lieu mas é saint, lugar c'est santo, un lieu é où il y lugar a des choses onde tem que nos coisas yeux n'ont que nossos jamais olhos vues, nunca nos viram, oreilles n'ont nossos jamais ouvidos vues. nunca C'est un viram. lieu, É peuple lugar, béni, povo où tu as la abençoado, onde você santé, tem a où tu saúde, as la onde joie, você tem a où il n'y a alegria, pas de onde não vai ter deuil, où il y a luto, tout ce que nous onde cherchons não- sur cette onde terre, vai- vainement. Tudo que a gente Il procura y nessa a terra dans de son maneira royaume, vã mais vai ter nesse surtout reino, mas la sobretudo présence a presença de notre do Seigneur. nosso Senhor. J'aimerais avoir un petit peu plus de Eu volume gostaria pour de avoir ter un peu plus pouquinho mais de de retour pour que je me sente à l'aise dans cette prédication. Amen, peuple béni. Alléluia. Il est dit dans Colossiens está no livro 2,14. de
Colossenses Il a 2:14. effacé, nous n'allons pas tout Ele lire. apagou. Il a effacé, Ele apagou. Jésus a effacé Jesus apagou l'acte dont les ordonnances O ato nous condamnaient. onde as ordens nos Il a condenavam. détruit en le clouant Ele à la croix. destruiu, crucificando Amen. na cruz. Et le Seigneur dit aussi, E o peuple Senhor béni, diz também, povo dans abençoado, Apocalypse 21, no livro de 27, Apocalipse rien 21, de souillé n'entrera nenhuma dans le sujeira royaume de não vai Dieu. entrar no reino de Deus. Il est dit aussi Está escrito dans também, Lévitique 11, no livro de 44, Levíticos, vous serez saints vocês serão, car je suis saint. vocês serão Amen. santos porque eu sou J'ose santo. espérer E eu espero que les vierges ici que as virgens aqui vont pas s'endormir dans le não vão message. dormir Amen. durante uma mensagem, não é? Amen. On va rester Vamos attentifs. ficar Amen. atentos. Amen. Amém? Dieu, Deus, c'est lui qui fixe le standard. ele que fixa o Amen. padrão. Et ce n'est pas à nous de le E não é changer. nós de Il ne mudar. s'agit pas tout Não simplement se trata pour simplesmente entrer dans le royaume de para Dieu, entrar no reino de de faire de Deus, bonnes de œuvres. fazer boas obras. Ou il ne s'agit pas de religion. trata de Le religião. Seigneur ne viendra pas chercher não vai vir une buscar uma religion. religião. Le Seigneur ne viendra No pas Senhor não chercher virá un buscar ministère bien ministério spécifique, específico. peuple béni. Não. Mais il va se Mas ele conformer. vai se conformar. On doit se conformer, Nós temos que pardon, nos conformar, à la nature quer dizer, même de à Dieu. natureza de Alléluia. Deus. À sa parole. sua Et à palavra, pouvoir la mettre en e de pratique colocá-la em dans nos vies. prática nas nossas Amen. vidas, amém? Il ne viendra pas chercher Ele não virá une buscar étiquette, uma un etiqueta, titre, un ministère, mais ministério, il viendra chercher mas ele virá buscar une famille uma spirituelle. família espiritual. Et ce sera, peuple E béni, vai ser, povo abençoado, une petite famille uma pequena família espiritual. Amen. Amém. C'est la parole qui É le a dit. palavra que Une diz isso. petite, Uma pequena, uma Au pequena. temps de Noé, E no tempo de la Noé, parole a été a tellement palavra foi prêchée. tão pregada ali. Et pourtant, E portanto, une petite uma famille pequena família est rentrée dans l'arche. entrou na arca. Et la parole de Dieu dit E a encore, palavra diz, Deus diz large mais est ainda, le chemin que qui largo mène à é la o caminho que perdition. leva à Et perdição. beaucoup E d'églises muitas sont igrejas déjà dans ce estão chemin. neste caminho. Je ne parle pas seulement Eu não des estou païens. falando dos Beaucoup pagãos. d'églises Muitas sont igrejas déjà dans já le chemin estão large no qui caminho mène largo à la que leva perdition. à perdição. Étroit et E o resserré est le chemin estreito qui e mène à apertado Dieu. Et é la o parole caminho de que Dieu leva a dit, Deus. E a palavra de peu Deus diz, trouveront pouquíssimos ce vão chemin. encontrar este Amen, caminho. peuple Amém, béni. povo abençoado. Miséricorde, Misericórdia, miséricorde. Miséricorde. L'impureté a impureza ne peut pas exister não dans le pode existir no royaume de reino Dieu. de Deus. Le péché, O pecado, certes, c'est la faiblesse de l'homme. verdade, C'est é a une fraqueza do faiblesse homem. chez l'homme, É uma fraqueza no homem, dans la nature humaine. na natureza humana. Mais surtout, Mas, peuple béni, sobretudo, povo c'est abençoado, une rébellion é uma rebeldia contre Dieu. contra Amen. Deus. Amém? Donc, Então, notez que le prix, notem que le o prix preço, pour entrer dans le o royaume preço para de entrar no Dieu reino de Deus a été, c'est un Foi. prix, É um pardon, preço inestimable. inestimável, não Le tem prix preço. pour entrer dans le O royaume de preço para Dieu. entrar no reino de Hein? Deus C'est un prix é um preço inestimable. inestimável, não tem Le preço. prix du salut, O preço da salvação c'est le prix de l'amour de é o Dieu. preço do amor de Amen. Deus. On dit Amém. Dieu est amour. Deus é amor. Beaucoup disent Muitos Dieu dizem, est amour. Deus Ils é reconnaissent amor. Dieu pour amour. Todos conhecem Parce que Deus como Dieu Deus a amor. donné Porque une Deus maison. deu. Dieu a donné Porque Deus deu un uma travail. casa. Dieu Deus a deu donné trabalho. un mariage. Deus Dieu deu a donné. casamento. Ce sont les miettes, peuple béni. Isso são Le migalhas. prix de l'amour O de preço Dieu. do amor de Deus. Alléluia. C'est le prix du É o salut. preço da salvação. Alléluia. Et c'est ce prix-là E é este qui nous preço donne accès que nos dá éternellement à acesso son eterno royaume. ao seu reino. Nous devons Nós avoir cette vie temos que ter transformée esta vida et être prêt, transformada e ser, Un cœur estarmos prontos, qui regrette, qui coração reflète que justement reflete cette grâce esta graça inestimable. inestimável. Amen. Nous devons être Nós prêts. temos que estarmos Peuple béni. prontos, povo abençoado. Pourquoi Porque la sélection, a elle seleção est sévère? ela é tão severa Pourquoi, assim. peuple Por que, béni? povo abençoado? Il y avait 10 Porque vierges. tinha Elles tinha étaient 10 virgens.
vierge, eram virgens, symbole de la pureté. símbolo da pureza. Elle n'était pas dans le péché Elas não sexuel. estavam no pecado Les 10 sexual. n'étaient pas dans As le péché 10 não sexuel. estavam no pecado Les 10 sexual. n'étaient pas As 10 dans la não sorcellerie. estavam na Les bruxaria. 10 ne faisaient As pas 10 partie du não monde. fazia parte Elles do mundo. étaient le Elas symbole eram de la o símbolo pureté. da Et pureza. pourtant, E, portanto, il y a 5 qui sont tiveram restés 5 devant que la ficaram porte du durante royaume da où le porta Seigneur do reino, Jésus-Christ a onde o dit, Senhor Jesus je ne disse, vous ai jamais em connu. verdade vos digo que Pourquoi não vos o cette conheço. sélection Porque esta est seleção tellement sévère? é tão severa Parce que assim. le sang de Porque o Jésus, sangue de Jesus il n'y a pas de pardon não tem sans perdão, effusion de sang. sem Parce efusão que de le sang de sangue. Jésus Porque o a sangue de été Jesus versé. foi derramado. Alléluia. Pas Amém. simplement du sang humain. Não foi um sangue humano Ce n'était pas le simples. sang Não des foi o taureaux. sangue Ce n'était pas le sang touro. des Não foi boucs. sangue. Mais ce n'était pas le Não sang foi o de sangue quelqu'un de alguém ici-bas. aqui. C'était le sang Foi o de sangue notre Seigneur do nosso Senhor Jésus-Christ, Jesus le Cristo. sang divin. O sangue Il est dit dans divino. 1 Pierre 1, 17 à 21, nous allons aller dans ces portions de Vamos versets. aqui nos versículos. Peuple béni, Povo abençoado. c'est une parabole qui É va uma être parábola prêchée que vai en ser plusieurs pregada parties. em várias partes. Et nous allons en nós tirer vamos- leçon pour nous-mêmes, pour E nós vamos l'Église, tirar uma lição au nom disso de tudo Jésus. aqui 1 para Pierre nós 1, mesmos. 17 à 21, il est dit. 1 Pedro. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas des choses périssables par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. 1 Pierre 1, 17 à 21. Amen. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 a 21. Aleluia. Pedro, apóstolo de Jesus. Ele. 17, perdão. 17. Me trompei. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o preciso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Alléluia. Aleluia. Peuple béni, Povo abençoado. la parole est claire. A palavra é clara. Ce n'est pas l'argent Não qui é nous a dinheiro rachetés. que Ce n'est que pas nos l'argent comprou. qui a Não racheté foi o dinheiro que comprou l'humanité. a humanidade. Amen. Et ce n'est pas un Ele ange. não foi um anjo. Ce n'est pas un Ele nem archange foi o arcanjo qui est mort pour toi, que morreu por qui est mort você, pour que l'humanité. morreu pela Ce n'est pas un humanidade. ministère. Não foi um Ce ministério. n'est pas un prophète Não foi um qui est profeta mort que pour morreu l'humanité, pela qui humanidade, est mort pour toi. que morreu por você. Ce n'est pas un Não milliardaire foi qui a payé le milionário prix. que pagou o C'est le preço. Fils du Foi o Dieu Filho vivant. de Deus vivo. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons Hoje, prêcher nós vamos Jésus pregar. mort et Jesus ressuscité. morto e Nous allons ressuscitado. prêcher Nós vamos Jésus, pregar. notre Jesus, souverain rédempteur. nosso soberano Dieu le Fils Redentor. qui s'est fait Deus, o homme. Filho que se Il fez est venu homem. dans le rouleau. Ele veio no La rolo. parole de Dieu A palavra de Deus dit, diz. il est venu Ele dans le veio no rouleau. rolo. Il dit, je Ele diz, viens dans le eu rouleau venho no rolo afin de faire para ta fazer volonté a tua au vontade, Père. meu Pai. Dans le rouleau du No livre. rolo do Cela livro. signifie, Isso peuple béni, significa, qu'il est povo venu abençoado, que ele exactement veio comme les exatamente Écritures l'avaient como as prononcé. Escrituras Amen. En pronunciaram. parfaite vérité et en perfeita
conformité e em avec la conformidade volonté com a vontade parfaite de perfeita Dieu de révélée Deus, au travers revelada de sa parole. através da sua palavra. Amém. Un Dieu Deus parfait, perfeito, un sang parfait, sangue un sang perfeito, divin, sangue un divino, sang qu'il n'y a pas de sangue prix que não a tem été preço, versé foi pour toi, derramado por pour você, toute l'humanité. pela toda Il n'y a toda pas de humanidade. prix Não plus tem preço élevé mais que le elevado sang que o du sangue Fils do éternel, Filho eterno, Jésus-Christ de Jesus Nazareth, Cristo de le Nazaré, Fils éternel o Filho de Dieu. eterno de Deus. Comment ne pas Como l'accepter? não aceitá-lo? Amen. Como não Alléluia. aceitar? Ce prix Esse preço et que Jésus a porté nos que péchés dans que son Jesus corps. levou os nossos pecados no seu Ce corpo. prix, Esse preço c'est que Jésus é que Jesus a porté le péché de levou o l'humanité pecado, carregou dans o son pecado corps. da humanidade Amen. no seu corpo. Toutes les formes de péché, Todas as formas de il a porté pecado. dans son corps. Ele Il est dit carregou dans no 1 seu Pierre corpo. 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Amen. Ele próprio que Dans carregou. 1 Pierre 2, verset 24, je vais vous inviter à prendre des versets et je vais demander à Pasteur Ed Jeanne, quand c'est court, il n'y a pas besoin de juste faire la traduction. Amen. Parce qu'il y aura quelques versets pour aller assez rapidement. Amen. Donc, peuple béni, dans 1 Pierre 2, verset 24, il Então, est no dit, livro de 1 lui Pedro, qui a porté ele lui-même que nos carregou péchés ele si próprio en nossos son pecados corps em sur seu le corpo bois. Alors, na est-ce que vous madeira. comprenez Vocês qu'il a tout entendem que absorbé ele en absorveu lui, tudo toutes nele, nos todas impuretés, nossas toutes nos impurezas, maladies, todas toutes nos nossas doenças, malédictions. todas nossas Il a maldições. absorbé, Ele je veux dire, absorveu en gros, la saleté de nos vies, toda a l'impureté sujeira de de nos nossas vies, vidas, impureza chaque das nossas adultère, vidas, cada chaque adultério, haine, cada chaque trahison, ira, cada chaque traição, chose que nous avons cada fait, coisa que qui nós nous fizemos, condamnait, que qui nos nous condenava, conduisait à la que nos mort conduzia à éternelle, morte il eterna. les a portés Ele carregou dans sa chair. na sua carne Le poids du o péché peso do de pecado l'humanité da entière humanidade inteira, l'a écrasé sur la croix. esmagou ele na cruz, Depuis le plus petit pécheur no menor pecador au plus grand ao pécheur. maior, mas o grande Et je peux pecador, vous do assurer, pequeno ao à l'heure grande. d'aujourd'hui, Eu quero nous vos advertir voyons neste momento. Estamos l'abomination, vendo a abominação, la désolation, a de desolação l'abomination da dans ce abominação monde. neste mundo. Et je fais un appel à la E eu repentance. chamo arrependimento. Je ne sais pas Eu faço qui chamado tu es. arrependimento. Eu não sei Je quem ne você sais é. pas où tu Eu es. não sei onde você Je ne está. sais pas ce Eu que não tu sei fais. o que você está fazendo. Peut-être que tu as Talvez commis que des crimes, você cometeu des crimes, homicides, homicídios, l'avortement, abortos. que sais-je? Eu não sei Quel crime que tu as qual commis crime que você spirituel, quel crime cometeu spirituel que tu as commis. que você cometeu. Mais sache que Mas saiba Jésus a que pris Jesus sur lui Cristo carregou tous sobre ses ele péchés, todos esses pecados sur lui, nele, afin que sobre nous ele, soyons sauvés, para que sejamos salvos, afin que nous puissions para que nós prétendre entrer possamos dans le pretender royaume de Dieu, entrar no à reino de condition, peuple com béni, a que condição nous puissions que nós reconnaître Jésus-Christ de possamos Nazareth reconhecer comme notre o Senhor souverain, Jesus como nosso souverain soberano rédempteur. redentor. Le prix du O salut. preço Jésus da a été salvação. abandonné par le Senhor Père à Jesus notre place. foi abandonado Il pelo est Pai em dit nosso par lugar. Matthieu 27, E no livro 46. de Mateus, Mon Dieu, meu pourquoi m'as-tu por que me abandonné? abandonastes? L'amour parfait o amor entre le perfeito Père et entre le o Fils Pai e o Filho a été brisé foi quebrado pour un instant, por instante pour que nous soyons acceptés. para que sejamos aceitos. Voici le prix Ora aqui o preço, olha Pour aqui o entrer dans le preço royaume para entrar no reino de Dieu. de Deus. C'est pour cela que la sélection va être É por sévère. isso que a seleção vai ser muito Le Fils severa. innocent O filho a inocente été traité foi tratado comme un maudit como um maldito à cause de por l'humanité, causa da du humanidade, péché de do l'humanité, pecado da pour humanidade, que le coupable para que o culpado soit traité seja tratado comme un fils, como um filho, pour que tu sois, para que você nous soyons seja, nós traités sejamos comme un tratados fils, como um pour que nous filho, soyons para que nós
co-héritier sejamos avec co-herdeiros com Jésus-Christ. Jesus Cristo. Il a été Ele traité foi tratado comme un maudit. como maldito. Et donc le salut Então a salvação nous est donné nos foi gratuitement, dada gratuitamente. mais il a coûté Mas pour custou, un instant custou por la instante. séparation Mas isso divine. custou por instante a separação Dieu le divina. Père, Deus o Pai, entre Dieu le Père entre Deus o et Pai le Fils. e o Filho. C'est tellement É grave. tão grave Le tudo prix isso. est tellement O preço cher. é tão caro. Cher. Tão Vous savez caro. ce que c'est Você sabe o que é d'être séparé ser, du de ser Père. separado do Pai? Dieu le Deus o Fils, Filho, saint, santo, sans tache, sem sans taxas, péché. sem manchas, Est-ce que sem nous prenons pecado. conscience? Será que Il faut nos que les consciences conscientizamos? soient touchées. As consciências têm Il que faut ser que les tocadas. esprits Os endormis se espíritos réveillent. que dormem Il faut se que nous acordem. puissions prendre Nós temos que nos conscience conscientizar combien le prix o a quanto été o preço cher. foi caro. Jésus Jesus a Cristo souffert sofreu physiquement, fisicamente, moralement. moralmente. Il a souffert Ele sofreu spirituellement espiritualmente. pour que tu sois Para que tu sélectionné possas ser pour selecionado entrer dans le para royaume entrar de no Dieu. reino de Deus. Amen. Amém. Son aspect, il est O dit seu dans aspecto, Ésaïe no 52, livro de 14. Isaías Son fala aspect était que o seu plus, aspecto son aspect était plus défiguré foi que celui de l'homme. desfigurado, Amen. foi desfigurado, Son aspect o seu aspecto était plus défiguré ficou que mais celui de deformado do l'homme. que daquele de um homem, do que de um Pour homem, que nous soyons para que nós sejamos sélectionnés, selecionados, faisions partie fazendo parte des vierges das sages virgens et rentrer sábias dans le royaume e de entrar no Dieu. reino de Deus. Il y a un prix qui a Tem été preço payé. que aqui foi Il a pago. été fouetté. Ele foi Il a flagelado. été battu. Ele foi maltratado. Il a été, peuple béni, Ele foi crucifié, povo amado, crucificado. moqué. On Ele s'est foi moqué zombado. de lui. Zombaram On a dele. craché sur lui. Cuspiram nele. On a déchiré ses vêtements. Rasgaram as vestes Il a dele. subi la nudité. E ele também foi Il a été despido. nu Ele sur ficou une nu croix numa publique cruz, de aux maneira yeux de la pública, foule. aos olhos da multidão. Il a été Ele exposé foi exposto, au déshonneur. desonrado, Total. Il a uma bu desonra total. la coupe de la colère E de ele Dieu. pegou o cálice da ira de Deus. Le salut, peuple béni, A salvação, povo abençoado, n'est pas doux. não é? Le prix du salut O preço da salvação. n'est pas doux. N'est pas doux, douce. Ah, não é doce, não é doce, N'est pas romantique. não é romântica. Le prix du O salut, preço da salvação ça a été une agonie. foi uma agonia. Le prix du salut, O preço da le prix salvação. pour entrer dans le O preço royaume, para entrar no c'est une reino. croix. É uma Le prix cruz. du salut, O preço c'est da un salvação prix qui est é um sanglant. preço que parece. C'est un prix Ah. qui est Foi sanglant. preço En sang. ensanguentado, em sangue, ensanguentado. Ce salut, Esta salvação, il est unique. ela é única. Ce salut, Esta salvação, il est exclusif. ela é exclusiva. Il est dit dans Acte 4, No 12. livro de Atos está escrito Il n'y a pas de que salut não tem en salvação aucun autre, em nenhum outro homem. car il n'y a sous le ciel Porque tem no aucun céu autre nom nenhum qui outro ait nome été donné que parmi foi les dado hommes entre os par homens lequel nous no devrions qual être nós sauvés. temos que ser Amen. salvos. Alléluia. Podemos ser salvos. Tu Amém. peux chercher Você pode toutes les procurar religions. todas as Tu religiões peux que você papillonner quiser. toutes les Você églises. pode ir de igreja em igreja. Tu peux pratiquer Você tous les pode praticar rituels. todos os rituais. Tu peux vivre Você pode até viver moralement, moralmente, selon la moralité, segundo a je que moralidade, sais-je. eu não sei. Mais sans Jésus, Mas sem Jesus Cristo, tu es perdu. você é perdido. Il est le chemin. Ele é o caminho, Il est la vérité. ele é a verdade, Il est la vie. e ele é a vida. Et nul ne E peut aller ninguém au Père. não pode ir até Nul o ne Pai, peut rentrer dans ninguém son não pode royaume. entrar no seu Nul reino. Ninguém ne peut être não vierge pode ser sage virgem pour sábia prétendre entrer para dans le royaume de pretender Dieu entrar no sans reino de passer Deus. par Sem Jésus-Christ passar de por Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Parce que il a Porque tout payé. ele pagou tudo. C'est parce qu'il a tout payé. Foi porque ele C'est parce pagou qu'il a tudo. tout donné à Foi la porque croix ele deu tudo que na nous cruz. avons accès Que nós temos acesso à ce salut a esta qui n'est pas salvação négociable que não é negociável et qui ne doit pas e que être não deve banalisé. ser banalizada. Amém. Amém. La sélection A seleção va être sévère vai ser muito severa et radicale e radical, parce qu'il a été porque ele foi méprisé. desprezado. Amen. Amen. Il est dit dans Hébreux 10, No livro verset de 29, nous Hebreus n'allons pas 10 tout lire. está escrito De quel pire châtiment
Sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Hébreux 10, verset 29. Você pode repetir? Tu peux répéter? Hébreux 10, verset 29. De quel pire Qual châtiment pior castigo sera jugé vai ser digne julgado digno celui qui aura aquele foulé aux que pieds pisa le Fils de o Dieu. Filho de Deus? Amen. Amém? Peuple béni. Povo abençoado. Ce sacrifice, Esse sacrifício, ce prix esse sanglant, preço ensanguentado, Dieu ne tolérera sangrento, pas Deus não vai tolerar que l'on traite que tratemos légèrement le sang de de son maneira Fils, leve o sangue do seu filho qu'on donne sans valeur e que seja um sangue sem valor, le sang não, de Jésus. não valorizando o sangue de Il y Jesus. aura une condamnation Vai ter uma condenação sévère muito severa pour ceux qui savent la para aqueles que vérité, sabem a verdade, mais qui vivent dans le mas compromis. que vivem no compromisso. Amen. Amém. Dieu est amour. Deus é amor. Il nous a accordé le plan de Ele rédemption, nos deu o plano da le redenção, sacrifice du Seigneur o sacrifício do Jésus-Christ. Senhor Amen. Jesus. On dit Dieu est amour, Dieu est Dizemos, amour, Deus Dieu é est amour. amor, Il m'a Deus é donné maison, amor. clé, Ele me deu travail. casa, Mais trabalho. l'amour de Mas Dieu, o peuple amor de béni, Deus, c'est le povo plan abençoado, de rédemption. é o plano de C'est son redenção. Fils É o seu Jésus-Christ Filho qui l'a Jesus donné, Cristo, a payé le prix à que notre place. pagou o preço no nosso lugar. Amen. Ce salut, Esta salvação il est gratuit, é gratuita, mais il n'a pas été mas não foi, bon marché. não foi Amen. Quand tu achètes de qualquer quelque chose Quando qui a você coûté compra très algo cher, que custou muito même caro, nous sur cette até mesmo terre, nós aqui quand tu nesta achètes terra, une quando voiture você qui a compra coûté carro que tellement custou cher, tão caro, une maison qui a uma coûté casa que custou cher, tão caro, tu viens d'acheter une maison qui você a coûté acabou de cher, comprar uma casa tu que vas custou muito accepter, caro, você vai tu as aceitar. bien aménagé ta maison, você tu as consertou acheté sua des casa, meubles você chics, comprou tu vas accepter móveis que des chiques, porcs entrent você vai dans cette maison, permitir que tu vas porcos entrem accepter que nessa des casa, personnes viennent você vai escaffer permitir que tes pessoas affaires venham avec quebrar aucune tuas coisas conduite. sem nenhuma conduta na Não. sua casa, você vai aceitar Tu isso? vas fixer un Você cadre vai fixar as et tu vas regras. être tellement précieux avec ta voiture, E você vai ter ta tanto cuidado maison com ou teu quelque carro, com tua chose. casa, Tu as com fait algo un que você sacrifice. Tu vas être tellement Você fez tanto précieux et sacrifício tu vas même e você vai veiller ter à ce muito que tout le cuidado monde soit para que todas délicat as pessoas sejam avec delicados tes com as affaires. coisas, com suas coisas, não é Parce isso? que tu l'as acheté à un Porque prix você cher. comprou com um preço Et caro donc ali. quand nous on accepte E quando le Seigneur nós aceitamos o Senhor le Jesus, sang, o c'est sangue, quelque chose qui o est tellement sangue é algo que é précieux. precioso. Ce sacrifice, Este c'est quelque chose sacrifício qui a coûté é tellement algo cher, que tellement custou caro, précieux, foi que tão nous devons faire precioso tellement que temos que attention. tomar cuidado, ter Amen. atenção. Le salut est A précieux salvação é parce preciosa. que Jésus, il Porque est précieux. Jesus, ele é Oui, le prix du precioso. salut O preço é da salvação é elevado. est immensement, je veux dire, E élevé. imensamente Parce que le elevado. sacrifice de Porque o Jésus, sacrifício de Jesus, ce sacrifice, il est total. este sacrifício é Unique. total, Il est único, divin. é Amen. divino. Jésus Jesus n'a pas donné une goutte de não son deu uma sang, gota do seu sangue, mais il a donné mas ele deu tout son sang. todo o seu Il s'est sangue. vidé de Ele tout se son esvaziou sang. de todo o seu Amen. sangue. Il n'a pas souffert Ele não sofreu légèrement. de maneira Il a leve. porté la colère Ele divine de levou, Dieu. carregou a Jésus n'a ira pas de été Deus. seulement crucifié, Jesus não foi somente mais crucificado, il a été frappé Mas ele foi- non seulement par les hommes, foi mais mastigado il a não été pelos homens, frappé mas par ele Dieu foi ferido à notre por place. Deus no nosso lugar. Il est dit Está dans escrito Ésaïe no 53, livro de 5, Isaías 53. il a été blessé Ele pour nos foi ferido péchés, por causa dos nossos brisé pecados. pour nos Ele foi iniquités. esmagado por causa Le das nossas châtiment iniquidades. qui nous donne la paix O castigo que est nos dá a tombé paz sur lui. caiu sobre Amen. ele. Amém. Et comme je disais, E como eu falava, la justice a même de justiça Dieu mesmo de a Deus frappé Jésus. feriu Jesus. Ce n'est pas seulement Não foi Pilate, somente ce n'est pas Pilatos, seulement ces Romains não qui foi l'ont somente frappé, os romanos mais la que justice feriu, de Dieu mas a face au justiça péché de de Deus, l'humanité face ao pecado de da ce temps humanidade, et de nos nesse- péchés à l'heure naquele tempo d'aujourd'hui. e no de hoje.
Il a da era atual. absorbé Ele absorveu la juste colère a divine de justa Dieu, ira celle divina qui de Deus, devait aquela tomber que deveria sur cair l'humanité sobre a humanidade pécheresse que nous sommes. pecadora que nós somos. Il est dit dans Ésaïe Está 53, escrito no 4, livro de Isaías nous 53, l'avons 4. considéré comme puni, frappé Ele de foi Dieu considerado como et punido, humilié. ferido por Deus e Amen. humilhado. Il n'a pas Ele subi não sofreu l'insulte d'un jour, l'insulte d'un as seul jour. insultas. Ele não, Tout au long de son todo ao cheminement, longo do seu tout caminho, au da long sua de sa caminhada, mission, todo ao longo il da a sua été missão, maudit. ele foi Il a été rejeté, peuple ele foi béni. rejeitado, Il a été ele insulté. foi insultado, xingado. Il a satisfait Ele par satisfez l'œuvre de la croix através da obra pleinement da la cruz, justice plenamente divine de a Dieu. justiça divina de Deus. Amen. Il est dit dans Hébreux Está escrito 9, no livro de verset Hebreus 26, 9, il a paru une 26. seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Ora, Il a été fait péché pour Ele nous. foi Il y a feito plusieurs pecado por nós. versets dans la Bible Tem qui le vários, disent. vários. Dans Hébreux 9, 26, dans 2 Corinthiens 5, no livro 21. de Coríntios também está Amen. escrito. Et ce prix, E ce este n'est pas preço? le prix, ce n'est pas juste un prix Não foi symbolique, somente preço simbólico, mais peuple béni, Mas povo il a abençoado. porté la Ele peine carregou entière. a pena inteira. Il a porté. Ele carregou Prenez conscience de la dimension Conscientise du em si sacrifice. da dimensão do L'équivalent, sacrifício. il a porté, Ele- il a subi ele le jugement de carregou, Dieu ele qui sofreu o représente julgamento de Deus, que representa o l'équivalent equivalente, éternel equivalência eterna du jugement de do Dieu julgamento pour de tout Deus, type de péché por todo tipo du de monde. pecado do Ah, mundo. Vocês quel entendem? sacrifício. Que sacrifício. C'est ce qui rend son sacrifice. C'est ce qui rend son É isso sacrifice que traz que o seu sacrifício seja sacrifício inestimável, unique, único, suffisant suficiente et parfait e perfeito. et qui rend l'entrée dans le royaume E de que Dieu faz com que a entrada do reino de Deus avec des conditions haja condição strictes dans le estrita, standard élevé restrita, de la elevada da sanctification. santificação. Amen. Alléluia. Aleluia. Le Seigneur viendra O chercher Senhor virá buscar une église pure, uma igreja pura, une église sainte. uma igreja santa. Aujourd'hui, Hoje, l'homme traite ce o homem trata este sacrifice avec sacrifício légèreté. com muita leveza. L'Église a A pris igreja pour tomou, habitude pegou um d'adorer par hábito de adorar habitude. por hábito. On ne trouve plus Não encontramos les véritables mais os adorateurs verdadeiros en adoradores. esprit et en Em vérité. espírito e em verdade. On prie Oramos sans le feu du sem o Saint-Esprit. fogo do Espírito Santo. L'Église vit dans A les igreja compromis. vive no compromisso. On veut rentrer dans le ciel Queremos entrar no céu sans renoncer à sem la chair. renunciar à carne. Voilà l'état de Ora l'Église. aqui o estado da Sans la igreja. foi, Jésus Sem a a fé, dit, quand je Jesus reviendrai, falou que quando eu est-ce voltar, que será que je eu vou encontrar trouverai la a foi? fé, Le cri de minuit. o clamor da meia-noite? Quand on revient dans la Quando parabole voltamos des nas dix parábolas na parábola il y a das eu le virgens, cri de minuit. houve o grito da Et meia-noite. ce cri, peuple béni, E este clamor c'est un é avertissement. uma advertência. Ce cri, il va être Este soudain. clamor vai ser Ce cri, il va repentino. être fulgurant. Este clamor vai ser fulgurante. Ce cri, il va être irréversible. Esse clamor vai ser irreversível. Ce cri, à ce cri, Este clamor il ne laissera aucun Non temps de vai. réaction. não vai ter nenhuma reação. C'est le cri final. É o clamor final. C'est un signal É céleste sinal celeste qui entraîne que leva l'éternité a pour chacun. eternidade de En cada un clin d'œil, em piscar de comme un olhos, éclair como qui relâmpago. jaillit et qui virá. fondoie. Amen. Ah, Amen, Amém, peuple povo béni. abençoado. Alléluia. Quand ce cri quando viendra, esse clamor virá, quand ce cri va quando esse retentir, clamor vai on n'aura plus le temps de soar, réagir. não teremos mais tempo para reagir. Il est dit dans 1 Corinthiens No livro de 15, 1 Coríntios 15, versets 50 à 52. de 50 a 52. Ce que je dis, frères,
c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52, nous sommes au verset 51. Amém. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Amém. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous tous serons changés. Amen. No momento, no abrir Aleluia. e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Amen. Amém. Comme je dis, Como eu ce dizia, cri va être este clamor soudain, vai ser repentino, irréversible. irreversível. C'est un signal. É um sinal. Et ce ne sera pas E não vai ser pour un avertissement. uma advertência. Ce ne sera pas une alerte. Não vai ser um alerta. Ce sera, peuple béni, Vai ser, povo abençoado. un éclair céleste. Vai ser um relâmpago J'ai envie de dire un celeste. tonnerre. Eu posso até dizer Ce sera un appel vai définitif, ser um chamado une definitivo. décision Uma decisão irrévocable. irrevogável. Le cri de minuit. Ao clamor da Il n'y aura meia-noite. pas une minute. Não vai ter Il n'y aura minuto plus sequer. une seconde Não vai pour ter se nenhum repentir. segundo para Ce se sera arrepender. terminé. Vai À ce ser cri, terminou, tu n'auras vai plus acabar. le temps Você de não vai ter mais réagir. tempo de À ce reagir. cri, A ça este va être clamor. le temps Vai ser où le tempo Seigneur, il va onde faire o en un Senhor clin d'œil. vai fazer Ça piscar va de être olhos. tellement Vai rapide. ser tão En un rápido. clin d'œil, Piscar de les olhos. morts en Christ, Os ils vont mortos em Cristo ressusciter. vão ressuscitar. Ils vont être transformés. Eles vão ser Et transformados. ils vont E être eles vão enlevés. ser elevados, Et ceux qui sont arrebatados. restés, les E os vierges que vão ficar, sages, as virgens eux sábias, aussi vont também être vão enlevés. ser Donc, ils vont arrebatadas. être Elas vão ser transformés en ce corps transformadas incorruptible, immortel. Incorruptível, Un imortal. corps qu'on ne peut corpo pas que não avoir podemos sous ter cette nesta terre terra. remplie de Nesta ténèbres. terra cheia de trevas. Nous avons besoin Nós precisamos de cette transformation, dessa transformação, ce corps immortel, deste corpo imortal, ce corps deste incorruptible. corpo Vous comprenez la Vocês sélection? entendem a On ne peut pas seleção? rentrer Não podemos avec la entrar chair, com a avec carne, le péché. com o Le pecado. péché sera trop O lourd. pecado vai ser Le muito péché va pesado. te O maintenir pecado dans vai le te sol. deixar Le no péché solo. a un poids, O pecado tem un peso. poids qui O t'endort, peso que te, un que poids te qui adormece. t'emmène O peso dans la que te mort leva para a spirituelle, morte un espiritual. poids qui O t'éloigne peso de Dieu. que te afasta Tu de ne pourras Deus. pas Você não vai poder voler. subir. Aleluia. Você não vai poder Tu as voar. besoin de cette Você precisa transformation. dessa Les transformação. vierges sages As ont virgens besoin. sábias Il y aura precisam. une Vai ter uma sélection seleção pour avoir ce corps para ter este immortel, corpo imortal. ce corps incorruptible. Este corpo incorruptível. Ce sont ceux Vão ser qui aqueles se sont préparés. que vão se Ce n'est preparar. pas l'adultère. Não vai ser o adultério. La sélection A seleção va se faire au vai milieu se fazer des vierges no sages. meio das virgens sábias. Il n'y aura pas une minute. Não vai haver nenhum minuto sequer. Mais ce cri Mas esse clamor, este ne va pas grito, t'appeler à não te vai préparer. te chamar para que você Quand se il prepare. sonne, c'est Quando ele soar, aujourd'hui. é hoje. Repentez-vous. Arrependam-se. Ce cri, Este clamor, il va t'appeler. ele vai te Si chamar. tu es déjà Se você já estiver préparé, preparado. si tu étais déjà dans Se cette você já estiver position, nessa en train posição, de veiller, en train de veiller vigiando et en train d'attendre le retour e du Seigneur esperando a volta do dans Senhor, la na vérité verdade, et non dans e não na l'apostasie. apostasia. Quand ce cri va retentir, Quando este grito soar, este Como clamor je disais, soar, como eu dizia, les morts, ils vont, os mortos ils vont em Cristo, sortir eles du vão tombeau. sair das Amen. covas. Et le Saint-Esprit E o aussi Santo Espírito partira avec vai l'Église fidèle. vai levar a igreja fiel, Et sairá là, com a igreja peuple fiel. béni, E aí, povo la abençoado, grâce a de graça de Dieu Deus, qui a été tellement que foi mal enseignée à tão l'Église, ensinada de la maneira grâce má, de Dieu mal qui est ensinada un nas igrejas. cadeau de Dieu, A graça de la Deus que grâce é de Dieu presente de Deus, qui a graça de Deus représente que la representa patience a de paciência de Dieu pour que Deus, nous puissions para que nós changer possamos de mudar de direction.
cabeça. pour que nous puissions Para que nós nous possamos repentir, nos pour que nous arrepender, soyons para que nós enseignés sejamos par le ensinados pelo Saint-Esprit. C'est Espírito ça la Santo. grâce de É Dieu. isso a graça Ce de temps Deus. de grâce, Este c'est un tempo de temps de graça é um repentance. tempo de C'est un temps arrependimento. où É um Dieu tempo use onde de Deus, patience. Ele tem C'est un paciência. temps É um que Dieu tempo donne onde avant Deus qu'il dá, frappe antes que Ele tous les vira injustes. todos os Pardon. injustos. Dans Matthieu 24, 27, No il est livro de dit, Mateus, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mateus combien? Amen. Matthieu combien? Dans Matthieu 24, verset 27. C'est pour vous dire la É que é para vos rapidité, dizer como vai ser rápido, vai ser como um la relâmpago que sai do rapidité des Oriente. choses A qui vont se passer. rapidez das Et nous coisas, a voyons iminência par das rapport à coisas. tout ce qui se E nós passe vemos autour de nous, através que de le que temps se- presse, le que temps se presse. acontece, que L'horloge tudo prophétique está tourne. passado. Nous sommes à l'heure de minuit. E o relógio profético está se acelerando. É a hora da meia-noite. Dans Matthieu 24, No livro de 27. Mateus 24, 27. Car comme l'éclair Porque part assim de como o l'Orient relâmpago sai et do se monte Oriente jusqu'en e se mostra até Occident, no Ocidente, ainsi sera assim l'avènement há du de Fils ser de l'homme. a vida do Filho do Homem. Peuple béni, Ô povo abençoado. en ce temps, Neste le tempo, temps du Christ, o du cri, tempo pardon, do clamor, on n'aura plus le temps não teremos mais de tempo courir à de l'église. correr para ir para a igreja. Toi qui es Você que occupé, está tão ocupado, trop occupé muito à ocupado, bâtir sur cette terre, construindo aqui nesta terra. tu n'auras pas le temps Você de não vai ter courir tempo à de correr l'église. para ir para a igreja. Toi qui dis tu es Você que está dizendo, jeune, eu les sou choses de jovem, Dieu, c'est as pour les coisas de vieux. Deus é para os velhos. Me deixa profiter de la aproveitar da vie. vida. J'aurai le temps de Eu demander vou ter tempo pardon. de pedir perdão. Toi qui remets à Você, chaque fois au sempre você lendemain bota todas as coisas para repentir amanhã, você devant procrastinando o seu tu n'auras arrependimento. pas le temps Você não vai ter de tempo demander pardon. de pedir perdão. Toi qui Você ne vas pas dans la que prière, não vai orar, Tu você ne que veux não pas ora, prier. você que não tu quer ne veux orar, pas remettre ta vie você entre que les não quer mains du colocar a tua Seigneur, vida nas mãos do tu n'auras Senhor, pas le você não temps vai de ter prier. tempo de orar. Toi qui as volé, Você que roubou, tu n'auras pas le você temps não vai ter de tempo restituer de ce que tu as restituir volé. aquilo que você roubou. Et j'en passe. E muitas outras En coisas. un instant, Nenhum, les nenhum balances instante, seront a sorties. balança vai Et la sair. lampe E va a révéler lâmpada vai si revelar elle avait de se l'huile ela tem ou si azeite, elle n'avait pas ou de se ela tinha ou se ela não l'huile. tinha azeite. Amen. Amém. En un clin d'œil. No piscar de Le olhos. cri de O minuit, clamor da meia-noite. peuple béni, O povo ça abençoado. va être un temps Vai ser um tempo de transition de spirituelle. transição espiritual. Alléluia. Aleluia. Le cri de O minuit clamor da est un meia-noite temps de é um transition tempo de transição spirituelle espiritual majeure dans la Bible. Major. C'est le passage, Iminente da Bíblia. si vous préférez, c'est Se le você preferir, passage é uma passagem d'une saison de uma à une autre. estação a uma outra. Amen. C'est le moment Vai ser charnière momento entre deux entre réalités, duas realidades. souvent accompagné de E muitas jugement, vezes acompanhada de souvent julgamento. accompagné d'une Muitas libération vezes ou acompanhada de de uma tournant libertação. spirituel Onde radical. vai ser algo de espiritual radical. Le cri de minuit. O grito da Minuit. meia-noite, o clamor da Ce n'est pas meia-noite. juste Não é l'heure de somente minuit, a hora da meia-noite, mais c'est un portail mas é um portão spirituel espiritual où Dieu va onde Deus agir vai agir puissamment. de Le cri de maneira. minuit. Nous sommes dans quel temps? Nós peuple estamos béni? em que tempo aqui, povo abençoado? Em que tempo nós estamos? La nuit est tombée. A noite já caiu. La nuit est tombée A sur noite cette terre. já está aqui nesta Et on a terra. l'impression que tout est calme. Estamos tendo a impressão que está tudo Hein? calmo. Dans l'Hexagone, Ali bon, il y a des na pays où il y a França, la em guerre. países onde tem C'est chaud. guerra. Tá Mais on a esquentando por l'impression lá. que tout est Mas calme, temos a impressão que on está tudo boit, calmo, a gente on mange, come, on a un bebe, travail, il y a un trabalhamos, salaire qui tem rentre, salário, on est dans la complaisance, estamos hein? na On pense que complacência, tout est calme, achamos que está tout tudo semble calmo, calme. tudo parece estar Les calmo. 10 jeunes filles, As 10 les 10 virgens, vierges as dormaient, 10 moças, aquelas toutes virgens, avaient une lampe, todas tinham uma toutes, lâmpada, elles attendaient
Todas esperavam, Mais soudain, mas de repente il y a eu ce cri perçant. teve Voici l'époux. este Allez clamor. à sa rencontre. Eis Vous o savez que dans esposo, l'église, sai ao seu encontro. il y en a même qui n'attendent même pas Tem le retour du muitos que Seigneur. nem sequer Les vierges esperam a folles volta do attendaient le retour Senhor. du Seigneur. hein. As virgens Dans l'église, il y en a qui loucas n'attendent plus. esperavam, viu? Mas C'est na pour igreja ça, tem c'est muitos pour até que nem cela, esperam. peut-être Por que j'ai isso choqué certains que quand muitos j'ai estou dit, chocando alguns quando eu digo, est-ce du moins será que certaines églises font algumas partie igrejas des fazem vierges parte das folles virgens qui vont folles? être restées? Será que tem elas essas que vão ficar? Ao Vous voyez menos, la será que tem essas? sévérité? Vocês estão vendo Les vierges folles, a seriedade? As vierges, virgens symbole de nécias, pureté, as virgens qui avaient la símbolo parole de de Dieu, pureza, elas tinham a palavra de Deus, qui attendaient. que esperavam. Et pourtant, il y a eu une sélection. E, portanto, houve uma seleção, vocês estão entendendo? Et donc, c'est pour cela que j'ai Então, é por donné isso que eu dei le prix o preço du sacrifice. do sacrifício, Pour que l'Église, para que a pour que nous igreja, puissions para que sortir nós du mensonge du diable. para que nós saiamos, nós podemos sair Pour que nous puissions da arrêter mentira do de diabo, prendre para que a à gente la possa légère parar le sacrifice de Jésus. levar de leve o sacrifício de Jesus. Nous ne sommes pas un temps ordinaire. Não somos tempo Nous ne sommes ordinário. pas dans un temps de Não confort estamos num et de tempo ordinário, complaisance. En tempo tout de cas, nous ne complacência. devrions pas être dans ce temps Não de temos confort que et de estar complaisance. neste tempo de Nous conforto e sommes à complacência. l'heure de Nós minuit. estamos na Ce hora n'est da pas meia-noite. une heure banale, Não é peuple uma hora béni. banal. C'est une heure É uma hora prophétique. Une heure profética. Uma prophétique. hora profética. Où les hommes dorment Onde sur os homens cette terre. dormem Mais nesta le terra. ciel agit. Mas o céu está agindo. Où Dieu va Onde renverser Deus vai les situations. inverter Où il y aura as une situações, séparation. onde vai Où haver Dieu uma va separação, manifester onde sa Deus gloire. vai manifestar C'est sua glória. le temps, c'est É o au temps tempo, é de um minuit. tempo e o tempo da meia-noite. Et je vais donner E eu vou dans dar la Bible na Bíblia, cette heure-là, nesta hora, minuit, meia-noite, est tellement é significative. tão significativa. À minuit, il y a Meia-noite, tellement de choses qui peuvent tantas se coisas que passer. podem acontecer na Pendant meia-noite. que le monde est Enquanto dans o les mundo ténèbres, está nas en train de trevas, faire des choses qui ne glorifient fazendo pas coisas Dieu. que não Si nous glorificam a prenons Deus. Nós l'exemple pegamos o de exemplo Paul et de Silas, Paulo e à Silas, minuit lourd, meia-noite, et Dieu secoue la e prison Deus, ele par la sacudiu a puissance prisão de l'adoration. no poder da Alléluia. adoração. Aleluia. Il est dit, peuple béni, Está escrito, dans povo Acte abençoado, 16, no livro de verset Atos 25, 16, vers le milieu de la E no nuit, meio da noite, Paul et Silas Paulo e priaient Silas oravam et chantaient les e louanges cantavam de os Dieu. louvores de Et Deus. tout à coup, il se E de fit un grand repente, tremblement de terre. houve Amen. tremor de Alléluia. terra. Il y Aleluia. a des choses qui se passent à l'heure de Tem minuit. muitas coisas que acontecem na hora da meia-noite. Ils étaient battus. Eles foram feridos. Ils étaient enchaînés. Eles estavam Ils correntados. étaient humiliés. Eles estavam sendo Emprisonnés. humilhados, Mais à minuit, presos. Mas ils na prient. meia-noite, À eles minuit, oram. ils Meia-noite, louent. eles louvam. Et Dieu envoie E Deus envia un tremblement de terre. tremor de Et terra. ouvre les portes. E abrem as Le portas. geôlier même se Até convertit. mesmo, Et la maison entière est sauvée. até mesmo o Amen. guarda se converteu. Minuit, peuple Meia-noite, béni, povo devient abençoado. l'heure Se de la torna percée a hora surnaturelle pour ceux qui de adorent au cœur de abertura l'épreuve. espiritual. Alléluia. C'est pour Alléluia. cela que nous avons des É por temps de isso prière, que nós temos peuple béni. tempo de oração, Nous devons povo aller dans la abençoado. louange. Nós temos Nous devons que aller. ir Je na disais hier louvor. E à ontem Pasteur eu Sigi, dizia à il pastora faut que nous Sigi, puissions prendre nós plus temos de que temps tomar en mais communion tempo, fraternelle, em comunhão que nous fraterna. puissions prier. Nós Le temos Seigneur que nous dit orar. d'être vigilants. Deus Nous nos diz devons que temos que ser prier. vigilantes. Nous devons Nós adorer. temos que orar, Mais maintenant, adorar. on doit Mas presque agora, supplier l'Église d'adorer. Nós temos até que suplicar a igreja On doit para presque adorar. supplier Nós l'Église temos que d'ouvrir suplicar sa bouche a pour igreja adorer. de abrir a Parce qu'il n'y a boca pas para d'instrument. louvar, On porque ne não tem veut pas instrumento. adorer. Mas não queremos orar, não queremos adorar. Alors que le Porque não tem Seigneur instrumento. nous a donné une Ora belle que o Senhor voix, nos deu a des voz mains. bonita. Il nous a donné nos deu un cœur mãos, nos deu d'adorateur. coração de adorador. Minuit, Meia-noite c'est l'heure de la percée é a hora. surnaturelle pour É a ceux hora. qui prient et louent. Amen. Quand vous voyez à minuit, comme je Você vous dis, vê il y a des meia-noite. choses qui se passent à Tem minuit. coisas que À acontecem minuit, meia-noite. vous avez vu l'histoire de Quando você Boaz vê qui a rencontre história de Ruth. Boaz, que ele Hein? encontra Ruth. Nous allons voir dans Ruth Nós vamos 3, 8, ver il est dit, no livro de Ruth, au milieu de la e nuit, no meio da noite, cet homme eut un mouvement, il se Este pencha et voici que movimento. Ruth était couchée à ses pieds. Ruth Je ne vais pas estava- lire toute l'histoire parce qu'on a toute l'année pour prêcher. Amen. Donc
on peut après retourner en détail, mais vous pouvez lire Vocês Ruth podem 3 ler en o entier. livro de Je prends Ruth ce 3. verset. Eu Au tomo milieu aqui de la esse nuit, versículo. No meio da cet homme noite, eut un mouvement. este homem Il se pencha se et voici movimentou que Ruth était couchée à ses e pieds. Ruth estava aos seus pés. Amen. Amém. Ruth, Ruth, elle est veuve, ela é viúva, elle est pauvre, ela é pobre, elle est étrangère. ela é estrangeira. Elle vient humblement à E Boaz. ela foi humildemente até Et Boaz. Boaz, E Boaz, dans ce récit biblique, aqui nesse recito bíblico, est l'image du é a Rédempteur. imagem do Redentor. C'est une image prophétique É uma de imagem Christ. profética de Et Cristo. à minuit, E à meia-noite, une nouvelle uma destinée nova commence. destinação Et ce começa. moment, peuple E neste béni, momento aqui, puissant, poderoso, va aboutir vai à la levar naissance ao d'Obed, nascimento de Obed, l'ancêtre de David o et ancestral de de Jésus-Christ. Davi e de Jesus Alléluia. Cristo. Amém. Minuit devient Meia-noite l'heure se torna de la a hora rédemption, da redenção, de l'alliance, da de la aliança, restauration. da restauração. Il se passe des choses à minuit. Muitas coisas acontecem à Et nous meia-noite. sommes E nós, dans ce temps de e minuit. nós estamos neste tempo da À meia-noite. minuit, peuple béni, Meia-noite, povo Dieu a abençoado. frappé Deus l'Égypte. feriu o Egito. Il est dit dans Exode 12, E no livro de Voyons Êxodo tout Exode 12, 12, verset 29. no À versículo minuit, l'Éternel meia-noite, frappa tous les premiers-nés dans le pays feriu todos os d'Égypte primogênitos ali Dieu no país de Egito. intervient E Deus ele en interviu. jugeant. Quand on a déjà beaucoup parlé de Non, l'histoire já falamos du muito da peuple história do d'Israël povo d'Israël. qui était sous la pression des Estava Égyptiens. sob a pressão dos Ils étaient egípcios. sans puissance devant les Égyptiens. E eles estavam sob uma pressão Ils sobre os étaient egípcios. esclaves E eles en eram Égypte. escravos no Ils ont Egito. crié à E l'Éternel. eles clamavam Et Dieu ao Senhor. intervient. E Deus Et interviu. il juge E l'oppresseur ele qui est julgou o Pharaon. opressor Des que é displets, Faraó. nous le connaissons, peuple Nós béni. conhecemos Il povo libère son peuple d'une Ele- captivité vieille de Ele liberou o 430 ans. povo de uma catividade Il de mais de libère quantos ce peuple anos? qui De était en centenas de anos. captivité Que estava em en Égypte depuis catividade plus de de mais 430 de ans. 400 anos. Et donc, c'est un jugement Então, pour les uns. é um julgamento. Ça a été un jugement Foi pour julgamento certains et une E délivrance pour uma les autres. libertação para os outros. Et nous savons que c'est le E nós sang sabemos sur que les o linteaux sangue qui a fait la No différence lintou ali que à minuit. nos portais Amen. Minuit devient e meia-noite se l'heure où torna Dieu juge le monde onde Deus julga o mundo et sauve les siens. e salva os seus. À minuit, Na meia-noite il y a eu ce cri. houve esse 5 clamor. vierges 5 virgens sages ont été sauvées sábias et foram 5 sont Foram. restées devant la porte. salvas En d'autres e 5 termes, ficaram na porta. Le Seigneur a déjà tellement O Senhor parlé já falou à toute tanto a l'humanité. toda a humanidade. L'évangile a été déjà prêché O partout. evangelho já foi pregado para tudo, está sendo Que la pregado em todos os sélection, lugares. on peut dire hors Et concours. podemos até Il y a un dizer truc qui que- dit hors concours, hors sélection. Le sélection. monde hors sélection. O mundo está fora da seleção. La sélection de la sélection, A de la seleção- sélection a dans seleção la da Bible. seleção da Bíblia, eu falo. Dans l'église, Dentro da il y a igreja. le blé E et tem l'ivraie, o joio e o le trigo, livret hors sélection, o joio, a Et seleção, dans le fora blé. da seleção e no trigo il y aura la sélection. vai haver a seleção. Amen. Amém? Donc, peuple béni, Então, povo abençoado, le jugement de minuit en o Égypte, julgamento da meia-noite c'est no une Egito image qui est é uma tellement imagem puissante. que é tão poderosa. Ce qui va se passer, O que vai bien sûr, acontecer, au claro, retour de notre na Seigneur volta do nosso Senhor Jésus-Christ, Jesus Cristo, à ce cri de minuit. nesse clamor Ce da moment meia-noite, dramatique, neste momento ça va être dramático, un moment vai ser dramatique momento où dramático, Dieu onde Deus il va frapper. Ele Il vai a ferir. frappé pour l'histoire d'Égypte. Il a frappé. Ça a été Na un história do moment Egito, dramatique ele où Dieu feriu o a Egito, frappé onde Deus tous les feriu premiers-nés en todos os Égypte. primogênitos no Mais Egito. il a Mas épargné, ele bien afastou, sûr, ele- ceux qui avaient aqueles- le sang de aqueles que tinham l'agneau sangue, sur les linteaux des sangue portes de leur do maison. cordeiro nas portas. Et donc, c'est une Então, é a préfiguration prefiguração aqui, exacte du jugement exata do final, julgamento où final, seuls ceux onde qui vont somente être aqueles couverts que par estarão le sang cobertos puissant de pelo sangue Jésus, poderoso le de sang de Jesus, l'agneau, o seront sangue do épargnés. cordeiro Amen. serão afastados.
ce sang Este qui sangue a subi que sofreu le o sacrifice sacrifício terrible. terrível, Seuls ceux qui vont somente être aqueles couverts de ce sang, que serão cobertos deste l'église sangue, a qui va être igreja revêtue que de vai ce estar sang revestida deste sangue sera épargnée será et poupada enlevée. e C'était une arrebatada. préfiguration Foi uma de la prefiguração parabole des 10 da vierges. da parábola das 10 À virgens, minuit, à meia-noite, sans un avertissement sem nenhuma humain. advertência Personne humana, ici-bas, ninguém ni aqui toi, embaixo, nem ni eu, moi, nem ni você, le plus nem puissant des o mais prophètes, poderoso dos personne profetas, ne ninguém connaît não conhece ni l'heure, nem ni a le hora, jour nem o dia de son retour. da sua Mais nous volta, avons des signes mas précurseurs. temos sinais precursores. À minuit, À meia-noite, sans avertissement, sem la main advertência, de Dieu a mão de va Deus tomber. vai cair, Amen. Tout Amen. comme les premiers-nés, como os primogênitos. tous les premiers-nés furent Todos os frappés primogênitos foram du roi feridos, jusqu'au do rei captif. até o cativo. Et même les escravo. animaux, Até ils mesmo ont os été animais frappés. foram feridos. Mais là où le sang de Mas l'agneau onde o avait sangue été do cordeiro appliqué, peuple foi béni, aplicado sur les linteaux des nas maisons, portas, l'ange de la o anjo destruction, da l'ange destruição, porteur o de la anjo mort, que est leva o passé portador da morte, par-dessus. passou por cima. Vous savez que le cavalier de la mort, Você sabe que o cavaleiro da morte l'Apocalypse do est déjà Apocalipse relâché. já foi solto. et il est dit dans Está Exode escrito 12, no livro de 13, Êxodo le 13, sang vous servira o de sangue style vai vos servir de et je sinal. passerai Eu vou passar par-dessus por vous. cima. Lisez Exode 12. Leia aqui Êxodo Donc 12. l'agneau pascal, peuple béni, Et était une O figure Cordeiro Pascual, prophétique de Jésus-Christ. Il est dit dans Jean 1, verset no livro de 29, João, diz: voici Eis l'agneau o de Cordeiro, Dieu qui enlève le péché de Cordeiro de Deus que l'humanité. tira o pecado da L'agneau humanidade. sans O défaut Cordeiro immolé sem à defeito, Pâques imolado na Páscoa, symbolisait Jésus, simbolizava l'agneau Jesus Cristo, parfait o sacrifié Cordeiro pour nous. perfeito On a prêché sacrificado por dernièrement nós. sur Pregamos cela. sobre isso On na a même última parlé vez. de ces histoires de Pâques Falamos sucrées até au mesmo chocolat, da etc. Páscoa que Mais as la pessoas Pâques là, comem comme j'ai coisas dit, açucaradas, c'était pas doux. doces Le e sang de l'agneau chocolate. était une protection. Então, o Le sang sangue de de l'agneau, Jesus era uma proteção. c'était une protection Era uma contre la colère de proteção Dieu. contra a ira Tout de comme Deus. le sang de Como Jésus o sangue de nous Jesus protège du nos jugement protège do éternel. julgamento eterno. Amen. Ce n'est pas les bains mystiques qui vont te protéger. Não são os banhos místicos que vai te Vous savez que dans proteger. l'église, il y a des gens qui Na prennent des bains igreja mystiques. tem pessoas que tomam banho místicos com folha, Des bains mystiques. banhos, tomam Et qui portent banhos des, e que levam comment dire, des choses là bizarres e que se sur colocam eux. coisas bizarras Des neles. bracelets, des bagues. Vous voyez des gens avec des Tem grosses pessoas que bagues là. colocam aquelas, Derrière ces aqueles grosses bagues là, anéis bem il y a grandes. un tas E atrás d'alliances avec le desses diable. anéis, Il y a un tas tem de trucs alianças, mystiques qui n'ont rien à coisas voir avec místicas que não tem le nada a Seigneur. ver com o Senhor. Des chaînes autour de Que eles leur colocam até mesmo des bouts algumas correntes ao torno das suas cinturas. Eles colocam, de fil bleu, eles de fil, colocam des coisas choses comme ça. vermelhas, como fitas vermelhas Seulement no seu le pulso. sang puissant Somente o sacrifié sangue de Jesus de Jésus-Christ de Nazareth nous sacrificado protégera. nos protege. Amen. Le jour de la mort, No dia la da parole de morte, Dieu est a claire. palavra de Deus é muito clara. Il n'y a No dia da pas morte, de négociation. não haverá negociação. Amém. Personne ne peut négocier Ninguém vai cela. poder negociar. Il est dit, peuple Está béni, escrito que le sang de l'agneau que o sangue do Cordeiro est justement et cette protection e contre la essa colère de Dieu. proteção, Parce qu'il est dit dans Hébreux porque 9, está verset escrito no 22, livro de Hebreu sans 9, effusion de que sang, sem efusão de il n'y a sangue pas de não pardon. tem perdão. Amen. Amém. Et le jugement de E Dieu o julgamento de Deus ne fera pas de não distinction vai fazer sociale. distinção social. Il ne fera pas de, Não vai ter distinction sociale, social, não vai ter distinção social, mais mas spirituelle. espiritual. Amen, peuple béni. Amém? Et donc, Então, ce n'est pas
une position Não vai sociale ser uma posição social qui va que déterminer vai si tu vas determinar vivre ou se você mourir. vai viver ou morrer. Ce n'est pas ta couleur de Não peau vai ser a cor da tua qui pele va déterminer que vai si tu vas determinar vivre ou se mourir. você vai viver On ou voit une morrer. telle folie dans le monde Vemos tanta avec loucura des no choses, mundo, des com Jésus aux pessoas yeux com bleus, Jesus Cristo de boucle olhos d'or. azuis, Ah oui, Jésus, com il loirinho. n'était pas noir, il était Ah, blanc, il Jesus était não era blanc. preto, Jesus Il y a era un tas de branco. folie, les gens Tantas rentrent dans des loucuras. détails. As Mais je pessoas peux vous entram em assurer, detalhes. ce ne Eu sont posso pas vos ces assegurar. détails Não qui são vont nous esses detalhes protéger que vai nos et qui va proteger, que vai déterminer si tu vas determinar vivre se ou você pas vai viver vivre, ou si tu vas morrer, rentrer dans le se você royaume vai ou entrar pas. no reino ou La não. seule chose A qui compte, única coisa c'est que le sang conta é o sangue qui était sur les portes, o sangue que estava ali les naquelas linteaux des portas. portes de la maison. Est-ce Nas que le portas. sang de Jésus Era est o sangue de appliqué sur Jesus. ta vie? Será que o sangue de Jesus está aplicado na tua vida? Le sang véritable O sangue verdadeiro de Jésus-Christ. de Jesus Cristo. De même, peuple béni, lors du retour de E na hora, Jésus, saiba que na hora da volta do ce Senhor n'est pas Jesus, l'apparence não vai ser a religieuse aparência religiosa ou também, l'apparence ou a aparência extérieure qui externa sauvera, que vai te salvar, mais la nouvelle mas vai ser o naissance novo nascimento et le sang de e o Christ sangue de Cristo appliqué dans ta aplicado vie na tua et la vida réserve e a, d'huile. Amen. Amém. Réserve d'huile. e a Et la reserva d'huile. e a reserva de azeite. Amen. Ce n'est pas l'apparence. Não vai ser a Ce aparência, n'est pas l'habitude não vai ser o de hábito venir à de l'église. vir para a igreja. Je suis tellement contente Eu de estou vous muito voir. contente Ce de n'est ver pas Bishop vocês. Gina qui est en Não é a train de bispa que prêcher está là. pregando aqui. Ce n'est pas n'importe quel Não vai grand. ser qualquer Peut-être que vous grande. voyez des leaders. Será que você, Wow, não sei, qui você prêchent vê bien. líderes que C'est pregam sauvé. bem. La parole de la vérité A sort de palavra sa da verdade bouche. sai da boca Mais quelle est dele. sa vie? Mas será Quel qual é a est sua le vida? détail? Qual é o Où est la detalhe? légèreté? Onde está a Je ne leveza suis ali pas na en train vida de dele? prêcher que mes Eu não deux estou pieds sont pregando déjà que os dans meus le dois pés ciel. estão no céu. Não é isso que eu Nous estou devons pregando. Nós travailler temos notre que salut. trabalhar Ce n'est nossa pas toutes ces salvação. choses-là Não são todas qui vont essas coisas déterminer que vão si nous determinar sommes sages se ou estamos, folles, se ou somos si, sábias ou peuple nécias, béni, nous sommes sauvés ou que pas. somos salvos ou não. Mais la nouvelle naissance, Mas é o novo nascimento, le sang de Christ o appliqué dans sangue de ta vie Cristo aplicado na tua vida et la réserve d'huile e dans a ta lampe. reserva de azeite na tua lâmpada. Amen. Dans Philippiens 3, verset livre de 9, il est dit Filipenses, está que escrito, chacun de vous soit trouvé en Christ, non avec sa propre justice, mais celle qui vient de Dieu. Vous Amen. avez cette possibilité, vous prenez le verset Vocês que vão ter a vous allez lire. possibilidade de ler depois. Que chacun de vous soit trouvé en Christ, E que cada vocês sejam achados non em avec sa Cristo, propre justice, não tendo sua justiça mais própria, en tout cas avec la mas que justice qui procede vient de de lei, Dieu. senão La a mediante a fé. justice qui vient de A Dieu. justiça que vem de Pas Deus, une justice qui não a vient des justiça fables, que de vem l'apostasie, da des apostasia chimères, des choses e que, à das l'heure coisas d'aujourd'hui là, que les hommes e aiment que entendre. hoje o À homem minuit, gosta de peuple ouvir. béni, Na meia-noite, il y a a hora da eu un meia-noite, jugement houve um et julgamento. il y a eu E une délivrance houve du também uma peuple d'Israël libertação do povo de Israel. pour les Égyptiens. Para os egípcios, Minuit fut l'heure meia-noite de deuil, foi uma hora de luto, de la désolation, da desolação, de la colère divine ira divina pour les para Égyptiens. os Et nous egípcios. savons que E nós l'Égypte sabemos est la que o Egito représentation é a du monde. representação Pour do les mundo. Hébreux, Para os ce fut hebreus, l'heure de la délivrance, foi a hora da le libertação, commencement de o l'exode começo do et la êxodo, sortie de l'esclavage. e a saída Alléluia. da Et ce escravidão. même événement, E este mesmo à la evento, même heure, na mesma apportera hora, un vai jugement, trazer o julgamento, le salut a salvação à certains. para muitos. Est-ce que vous savez que nous sommes Vocês sabiam déjà à l'heure que de nós minuit? estamos na hora da meia-noite. Et ce cri, E esse clamor, on ne sait pas à quel moment não il va sabemos, retentir. ele vai Peut-être soar. que c'est à la fin du Talvez culte. pode ser no final Peut-être do que c'est en culto. début de Pode ser semaine. também no Peut-être dans começo une da semaine, semana. dans 2 Pode ser mois, daqui uma semana, dans daqui une um mês, année, daqui um dans ano, 10 ans, daqui 10 anos, dans 30 ans. daqui 30 anos. Un jour vaut 1000 dia ans, comme 1000 vale ans mais de vaut 1000 un jour anos, devant l'Éternel. como Il est anos dit vale dans dia. Apocalypse No livro 16, de 15, Apocalipse je 16, viens 15, comme un eu voleur. venho como ladrão. Heureux ceux qui veillent, pardon. Je viens comme un Eu voleur. venho como Heureux ladrão. ceux qui veillent. E Amen.
Felizes aqueles que estão vigiando. Peuple béni, il est dit povo aussi dans abençoado. 1 Thessaloniciens No livro de 5:3, Tessalonicenses quand também, ils diront paix et quando eles vão sûreté, dizer alors paz, une ruine paz, soudaine les então surprendra. repentinamente vai ter uma Amen. desolação. Alors, comme en Égypte, Como no Egito, la masse peut-être était en train de dormir estava dormindo, spirituellement. talvez espiritualmente. Ils étaient inconscients du Estavam danger. inconscientes do perigo. Ceux qui n'ont pas le sang, E aqueles que não têm ceux qui n'ont sangue, pas justement cette foi réelle aqueles en que não têm aquela Jésus-Christ, fé real em ils Jesus subiront Cristo, le eles vão jugement sofrer éternel. o sofrimento Mais ceux qui eterno. sont lavés, Mas aqueles ceux que qui são sont lavados, justifiés, aqueles que ceux são qui sont justificados, sanctifiés par le aqueles sang que de são l'agneau santificados pelo seront sangue do Cordeiro, épargnés vão et ser enlevés. poupados e Amen. arrebatados. Donc, peuple béni, Então, povo nous abençoado, vivons aujourd'hui nós vivemos hoje le minuit prophétique. a meia-noite profética. L'obscurité, il A grandit. escuridão está crescendo. Les jugements O julgamento se rapprochent. está Et le próximo. cri final E o va clamor retentir. final vai soar. Voici l'époux. Eis o esposo. Il sera trop tard E vai ser tarde demais pour appliquer le sang para de Jésus aplicar o sangue de à ce Jesus. moment-là. Neste momento, Il faut être prêt maintenant, temos que peuple estar béni. prontos Car ce agora. qui a été un moment Porque de grâce aquilo que foi um momento de pour les graça uns para uns deviendra un moment se tornará de um terreur momento de terror pour les autres. para os outros. Amos 4:12 dit, No livro de Amós 4, prépare-toi à la se rencontre prepare de ton para Dieu. encontrar o teu Amém. Deus. Amém. Minuit, Meia-noite. je pense que je vais m'arrêter là. E eu vou parar por On aqui. va continuer après. Vamos continuar Minuit est depois. l'heure Meia-noite où é a tout hora bascule. onde tudo vai. Pour l'Égypte, ça a été un Para o jugement. Egito foi um julgamento. Pour Israël, E para ça a été Israel une délivrance. foi uma libertação. Pour Paul et Silas, Para Paulo e ça a été Silas, la foi a liberté. liberdade. Pour Ruth, ça Para a été la Ruth, rédemption. foi a redenção. Et pour les vierges folles E para et as sages, virgens les sábias, 10 vierges, as 10, ça a été l'heure foi de la a hora séparation. da separação. À minuit, le Meia-noite, ciel crie, o céu clama, mais la terre dort. mas a terra dorme. Ce cri, Este clamor, peuple béni, ô povo il ne vient pas abençoado, d'en bas, ele mais não vem il vient de du baixo, ciel. mas ele vem Amen. do céu. Je vais vous inviter Eu à vou vous vos mettre debout. convidar a Sur ficarem ça, de nous allons pé prier e nós vamos orar. et nous allons Et nós parler vamos- la prochaine fois. Nós vamos Nous falar allons da próxima continuer vez, nós vamos sur ce continuar cri de minuit. neste grito, clamor da L'état de meia-noite. l'Église, O estado l'état da de igreja, cette terre. o estado Qu'est-ce desta qui se terra. passe O au que cri está de minuit? acontecendo no Dans la clamor do parabole des meia-noite, 10 vierges, na parábola das 10 nous virgens, allons nós décortiquer vamos, point nós après vamos ir point ponto a ponto. le cri, O clamor, minuit, meia-noite, la lampe a et lâmpada lui. Il y a e o tellement de choses à azeite. dire. Tem Le muitas retour du coisas a ser Seigneur. ditas. Là, on a Na parlé, volta do on pouvait Senhor. parler du Nós podemos sang falar do de l'agneau sangue, do développé. cordeiro, Il y a tellement de desenvolver choses à todas essas dire. coisas. Tem Nous muitas allons coisas a aller ser en ditas. profondeur E nós parce vamos que, ir na comme je dis, profundeza. le Porque, como eu Seigneur, falei, au travers o de Senhor, cette parabole, através dessa avait parábola, une clé pour tinha uma l'Église, chave para a igreja, une clé pour emmener le uma réveil chave spirituel, para trazer o avivamento pour espiritual, rentrer dans le royaume de para Dieu. entrar no reino de Deus. Peuple béni, Ô povo abençoado, nous avons été Nós- mentis. nós Non, mentiram, oui, on nous a menti, pardon. On nous a menti, pardon. Je suis fatiguée. Mentiram para On nós. nous a menti. Mentiram On nous para a nós. apporté Nos des dizendo. chimères, raconté des Trazeram chimères, coisas, des blagues. Où on brincadeiras, pense, peuple pensando béni, para que pour nos- entrer, parce qu'il y para a une dizer grâce, que porque tem uma Dieu graça, est tellement gentil. Deus é tão gentil Il va assim. fermer ses yeux Ele vai sur fechar le os péché, olhos même sobre s'il o n'est pas pecado, repenti. mesmo Mais se você não se arrepender. pourquoi Mas on por parle de que nouvelle falamos de naissance? novo nascimento? Pourquoi on donne un sens à la Porque nouvelle damos naissance? sentido à novo Quand on prend le nascimento. terme de la Quando nouvelle naissance, pegamos o termo do cette novo naissance qui vient nascimento, d'en este haut, nascimento que vem et de cette cima, véritable este naissance verdadeiro qui nascimento, amène une que traz transformation uma transformação radicale, qui radical, amène déjà que traz cette séparation essa sur cette separação terre nesta terra, du méchant, do du mal, mal et du bien, do mal e do bem, de toutes les mauvaises de fréquentations. todas as más frequentações. Et ceux qui ont Aqueles accepté le que Seigneur. aceitaram Jesus, o Amen. Senhor. Cette Amém. nouvelle Este naissance novo nascimento tranche déjà. vai Quand tu dar uma passes par la separação. nouvelle Quando naissance, você passa pelo novo tu nascimento, es systématiquement
retranché, Você vai ser, você vai ser systématiquement automaticamente séparé. retirado, separado. Amen. Cette nouvelle naissance Este novo nascimento te donne te dá ce zèle pour este Dieu, zelo por ce Deus, feu pour este Dieu, fogo ce por Deus, désir d'aimer este Dieu, desejo de ce amar, désir de servir este Dieu, desejo de servir ce a Deus, désir d'être este bouillant, desejo de ce ser désir d'être prêt. fervoroso por Deus, esse desejo de estar Est-ce que pronto. dans Será que l'église, dentro da igreja il y a la nouvelle existe um novo naissance? nascimento? Les vierges, As les virgens, vierges as virgens, étaient nouveau-nés. elas eram nascidas de novo. Dans la nouvelle No naissance, novo il y a nascimento plusieurs tem dimensions. muitas dimensões. Seulement un peu Somente d'huile. pouco de azeite. Amen. Amém. C'est terrible. É muito terrível. Et c'est possible. E é possível, isso é Dans possível. toute la simplicité. Na simplicidade. C'est une question de É uma décision. questão de La decisão. décision de suivre A decisão de Jésus. seguir a Jesus La Cristo. décision de faire la A volonté decisão de de Dieu. fazer a La vontade de Deus. décision de A changer. decisão de Et ça mudar. ne revient qu'à toi. E isso pertence somente a Personne você. ne peut Ninguém décider não à ta pode place. decidir no teu L'ennemi, lugar. il va O vouloir inimigo vai décider querer à ta decidir place, no teu te lugar, forcer, de te forçar, te manipuler, de te manipular, te troubler, de te montrer, te pousser à prendre une e de te décision. levar para você Mais tomar le uma decisão. Seigneur, Mas o c'est Senhor, un gentleman. Deus é um Deus Il educado. nous donne la Ele vai liberté. nos dar liberdade. Il nous met la vérité Ele devant não nous. coloca a verdade Il ne diante il de va pas nous nós. manipuler. Ele não vai nos Mais il manipular. attend de nous Mas Ele que espera de nous nós. puissions faire Mas un que nós choix. possamos fazer uma Tu as un choix à escolha. faire Você dans tem uma ta escolha a fazer para a tua que vida. seul toi peux le Que faire. somente você pode fazer Avec essa le escolha. sacrifice qui Com o vient avec, sacrifício, tu dois te charger você de tem ta croix, que ta carregar a tua petite croix, cruz, a tua pour pequena suivre le cruz, Seigneur para Jésus-Christ. servir ao seguir Nous o Senhor devons nous Jesus. Nós charger de temos notre que petite carregar a croix. nossa pequena cruz. Amen. Amém. Donc nous allons prier. Vamos orar. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te demandons encore pardon, Papa. Seigneur mon Dieu, nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, de ce que ta parole dit. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, est large et le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré est le chemin qui mène à toi. Et il y aura très peu. Seigneur mon Dieu aussi, tu dis au travers de la parabole des 10 vierges que 5 folles sont restées, 5 sages sont entrés dans le royaume. Avec tout cela, Seigneur mon Dieu, nous prenons conscience, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il y a une dimension spirituelle et de sainteté pour pouvoir entrer, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume. Et que Seigneur mon Dieu éternel, ce n'est pas un simple mariage comme ici-bas qui va se faire, mais c'est un événement unique, extraordinaire. Ce sont les noces de l'agneau. Seigneur, tu veux la plus belle, la crème des crèmes dans l'église, Seigneur, pour ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a payé un prix qui a coûté tellement cher pour l'église que Seigneur mon Dieu, nous voulons prendre conscience au plus profond de nous, Seigneur mon Dieu, le niveau, Seigneur mon Dieu, de sainteté pour entrer dans ton royaume. Et nous voulons surtout, Seigneur, encore et encore, avoir ce cœur repentant, Seigneur, pour demander pardon. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, crier à toi, Seigneur, avoir ce dégoût du péché. Tu sais de quoi nous sommes formés. Nous sommes poussière, Seigneur. Nous reconnaissons notre état, Seigneur mon Dieu, devant ta face. Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons nos imperfections, nos insuffisances, Seigneur mon Dieu. Nous sommes à nu et à découvert devant ta face. Nous te demandons pardon. Seigneur, notre âme au-dedans de nous crie au secours. Viens à notre secours, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être ces vierges folles, mais nous voulons être sages. Aide-nous, Seigneur, à aller dans cette dimension de sainteté, à veiller, à briller, à produire l'huile qui est nécessaire pour que nous puissions briller, Seigneur. Seigneur, je te remets toute l'assemblée, tous ceux qui sont ici présents et même ceux, Seigneur mon Dieu, les internautes qui vont écouter ou qui sont en train d'écouter ce message.
est de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous avons la foi que tu feras. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen et amen.